Enquanto você abre sua Bíblia em João no capítulo 21, deixe trazer algo de Deus para a sua vida sobre essa nação. A Bíblia diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Você sabe que isso não tem a ver com o Brasil. Isso tem a ver com Israel. Israel é a nação do Antigo Testamento. E você sabe que Israel rejeitou ser a nação cujo Deus é o Senhor. E você sabe que quando Israel rejeita ser a nação cujo Deus é o Senhor, Deus então veio para um povo que era seu, mas os seus não o... Vamos para a Bíblia, João 1,12. Mas todos quanto receberam de serem feitos... E o texto depois vai dizer nas cartas: e nós agora somos o sacerdócio nação. Olhe para o irmão e diga assim: é a igreja que é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é o Brasil, não é a Rússia, não é os Estados Unidos, é a igreja. Então entenda uma palavra pastoral nessa manhã. Se o PT ganhar, a igreja continua sendo a nação cujo Deus é o Senhor. Se Bolsonaro ganhar, a igreja continua sendo a nação cujo Deus é o Senhor. Porque o reino de Deus não é política, não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, alegria e paz. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Aí eu sou alai acima cantarabachai. Por isso nessa manhã eu preciso que você tenha não uma visão de partido, mas você tenha uma visão dos céus. E digo a você, igreja, como pastor dessa igreja, eu vou dizer a você uma coisa, com muita sinceridade. Não vou debater política nesse altar. Esse lugar não é lugar de falar de política. Mas digo a vocês que eu tenho minha preocupação se a esquerda ganhar. Porque eu sei que muitos valores cristãos não vão ser colocados em pauta. Mas eu também penso que se a esquerda ganhar e a coisa fechar para a igreja, quem sabe o avivamento não venha de uma igreja perseguida. Mas também me preocupa se a direita ganhar. Porque se a direita ganha e os pastores deixam de ser pastor para ser candidato a deputado, senador, porque é isso que está acontecendo com os nossos pregadores, com os nossos pastores. Eles estão abrindo mão de serem ministros de Deus para serem servos de um reino temporário. E quem sabe, irmãos, eu não estou falando aqui a favor da direita nem da esquerda, pelo amor de Deus, eu estou falando a respeito do céu. E o que eu tenho medo é que, e se a direita ganhar, e tudo for favorável à igreja evangélica, e tudo for muito bom para a igreja evangélica, e essa igreja evangélica cada vez mais acomodada, com pastores cada vez mais vendidos. Então eu sou sincero aos irmãos, eu não sei. O que nós precisamos, na verdade, não é eleger um presidente evangélico. O que nós precisamos é de uma igreja com primeiro amor. Nós precisamos de pastores do primeiro amor.
de ministros com primeiro amor. Nós precisamos de uma igreja apaixonada, porque, irmãos, se eu pudesse ver os crentes defendendo Cristo como tem defendido político, se os crentes pudessem postar versículo bíblico como posta vídeos de político, se os crentes pudessem dar a cara na rua como dão por político, talvez, irmãos, esta nação estaria transformada pelo poder do Evangelho, não pelo poder de uma caneta política. Mas sabe por que a igreja tem apelado para um poder político? Porque a igreja está desconhecendo o poder que ela tem na palavra. Deixa eu te contar uma coisa. Você não vai lembrar o nome dos presidentes dos Estados Unidos. Você também não vai lembrar o nome dos reis da Inglaterra. Você também não vai lembrar o nome de homens poderosos. Mas se eu disser para você o nome de Martinho Lutero, você vai lembrar de Lutero. Se eu disser para você o nome de John Knox na Escócia, Billy Graham, John Wesley, Moody, Charles Finney, Jerônimo de Savonarola, Spurgeon. Sabe o que aconteceu? Esses homens mudaram cidades inteiras, nações inteiras, com o poder de suas orações e de suas pregações. Diga para o irmão do céu: o poder está na mão da igreja. Jesus disse: ficai em Jeru, até que do alto sejais revestidos de... Deus deu poder para quem? Para quem? Para a igreja. Poder para quê? Para transformar vidas, para transformar realidades de vidas. Irmãos, eu confesso que eu preparei uma mensagem, mas eu me lembro de um menino que trabalhava numa carvoaria. Trabalhava onde? Em 1910. Ele trabalhava na carvoaria e ele dava versículo bíblico e ele orou. Ele orou 13 anos por um avivamento. O nome dele, John Evans. Qual era o nome dele? Quantos anos ele orou? A Bíblia diz, a história diz que um grande avivamento veio no país de Gales. O avivamento no país de Gales foi tão forte, que diz a história que 100.000 almas se converteram. Os homens estavam dentro do barzinho tomando uísque, e diz que as pessoas deixavam o uísque pela metade e ia para dentro das igrejas se converter. Toda a cidade, todo o país de Gales se converteu por causa de um menino que se colocou na presença de Deus. Aquilo marcou a nação. Você não sabe o nome do prefeito de lá, você não sabe o nome do vereador de lá, mas de John Evans o mundo inteiro conta. Está escrito nos livros. No tempo do racismo nos Estados Unidos, existia a igreja de branco e até hoje existe a igreja de negro. Porém, um homem chamado William Simon, ele ouviu sobre o batismo do Espírito Santo, e eles começaram a orar 3 dias. Quantos dias eles oraram? O Espírito Santo veio e possuiu aquela casa de descendentes de escravos. O poder de Deus foi tão grande que aquela igreja começou a encher. E a história conta do avivamento da Rua Azusa, de onde veio a Assembleia de Deus.
que quando as pessoas vinham do quarteirão, os demoniados caíam endemoniados, e os crentes eram batizados com o Espírito Santo ao passar no quarteirão da igreja. Por que o Senhor está falando de avivamento nessa manhã, e de homens de avivamento nessa manhã? Porque parece que nós esquecemos que o poder está na mão da igreja. Parece que nós esquecemos, irmãos, quem nós somos. Parece que nós esquecemos. Irmãos, entendam uma coisa em nome de Jesus. Os discípulos chamaram Jesus e disseram: Jesus, o senhor tem que ser o candidato a prefeito, porque o Senhor multiplicou o pão. Jesus, o senhor tem que ser o candidato. Jesus, o senhor vai ganhar no primeiro turno. Jesus, o senhor multiplicou o peixe. Jesus, quem é Herodes para ganhar do senhor? Sabe quem falou isso para Jesus? Os discípulos. Sabe o que Jesus fez? Para trás de mim, Satanás. Meu reino, eu não vim para aqui dar uma vitória eleitoral para vocês. Eu não morri na cruz para eleger presidente. Meu sangue não foi para eleger deputado nem vereador. Eu não morri na cruz para vocês fazer do meu evangelho curral para eleger político. Aí alguém vai dizer assim: então o pastor Henrique deve ser de esquerda, não tem cabimento. Outros talvez estão dizendo assim: não, o pastor Henrique é de direita. Não, eu sei que ele vota em Bolsonaro. Talvez tenha uma outra parte que fala assim: não, ele está na linha do meio, ele deve ser do meio. Irmãos, fora desse altar eu sou um ser humano como qualquer um de vocês. Lá na rua eu posso votar, eu tenho o meu político, eu admiro, eu defendo, sabe, lá fora. Mas o que eu estou tentando explicar para essa igreja, que quando eu me reúno com a noiva do Cordeiro, quando eu me reúno, meu irmão, com o povo de Deus, a política que é muito importante lá fora, que a gente tem que ter um posicionamento político sim, a gente tem que votar sim, a gente tem que defender sim. Você tem todo o direito de defender o seu político. Eu não estou dizendo que você não tem, você tem direito de defender o seu político. Mas o que eu estou dizendo é que quando eu me encontro com a noiva do Cordeiro, essas coisas não podem entrar aqui, porque aqui é santo, é puro, é limpo, é cristalino, é coisa do céu, é coisa de Deus, irmão. Sabe, filho, eu estou falando de paixão. Eu vou ler o texto daqui a pouco. Eu estou falando de paixão, e a minha paixão é Cristo. A minha paixão é o céu. A minha paixão é Deus. Eu sou apaixonado por Ele. Deixa eu explicar a minha situação de pastor. Eu fui num velório essa semana, e de repente no velório, naquele momento de dor de velório, a mãe da Claudinha morre. As pessoas vão abraçar a Claudinha. O corpinho da mãe da Claudinha, de Dona Maria, deitadinho na cama. E vem alguém de lá e me dá um abraço. Uma mulher me dá um abraço, doída. Você consegue entender que se ela descobre no candidato que eu voto, e ela é do outro candidato, naquele momento ela não me dá o abraço? Você entende o meu papel de pastor? Como é fino,
como é delicado, porque eu tenho que acessar todo mundo, independente do partido, da bandeira que ele defenda. Por quê, pastor? Porque o meu maior interesse é que você vá morar no céu. Eu sei que nós estamos numa guerra política, eu sei que isso envolve a igreja, mas o que eu estou ministrando para você hoje é que o reino fala mais alto. Ele precisa falar mais alto. Quer mudar o mundo? Quer mudar a nação? Santidade. Quer mudar a nação? A igreja quer mudar a nação? Para de pagar cachê caro para cantor evangélico. Para de bancar magnata evangélico. Pastor, para de adulterar. Pastor, para de divorciar. Pastor, para de se corromper. Pastor, para de roubar a igreja. Quer sarar a nação? A igreja se conserta, a igreja se santifica. Porque se a igreja se conserta e se santifica, irmão, nós vamos mudar colégio, nós vamos mudar escola, vamos mudar universidade, nós vamos mudar o país, o mundo vai ser transformado. Mas não adianta a gente estar querendo uma nação transformada quando eu vejo uma igreja decadente. Na igreja eu querer sarar a nação com a igreja decadente, irmão. Estou convidando você a algo muito maior nessa manhã. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E se Jesus voltar amanhã? E se Jesus voltar amanhã? Você estava preocupado com o que mesmo? E se Jesus voltar amanhã? Você estava preocupado com o que mesmo? Qual era a sua preocupação? E se Jesus voltar amanhã, igreja, vocês lutaram por quem mesmo? E se Jesus voltar amanhã, vocês defenderam quem mesmo? E se Jesus voltar hoje, por quem que nós estamos brigando? Eu vou ser sincero, eu quero chegar no céu, quero olhar para ele e falar assim: eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Resumo da palavra: tenha sua paixão política, vote, exerça a sua cidadania, mas acima da sua paixão política, seja apaixonado pelo reino de Deus. Seja apaixonado por almas, seja apaixonado por vidas. Ei, antes de falar de qualquer outra coisa, fale de Jesus, fale de Deus, fale das coisas que são do alto, das coisas que são de cima. Sabe, irmãos, antes de qualquer coisa, que venha o Senhor. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outras coisas, façais para a glória. Antes de qualquer outra coisa. Por que, pastor Henrique, isso? Irmão, aleluia. Porque quem vai mudar a sua vida e sua história vai ser o reino de Deus. Vai ser os céus entrando dentro da sua casa. Vai ser os céus entrando na sua família. Vai ser os céus entrando no seu casamento. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: o reino de Deus não tem barreira. Ele vai entrar em toda porta que estiver aberta. Vai se manifestar. A glória de Deus vai invadir. Sabe, irmão? É o reino, é o reino, é o reino. A pergunta hoje é: quantos filhos do reino nós temos aqui nessa manhã? Jesus disse a Pedro: Pedro, tu me? Seja sincero comigo. Pedro poderia esperar qualquer outra pergunta de Jesus. Você me negou, hein?
Você me negou, hein? Pedro poderia ter escutado Jesus ter jogado na cara dele. Pedro negou Jesus quantas vezes? Diga comigo. E depois, Jesus sentou na mesa com Pedro. Está escrito aqui, João capítulo 21. E depois de jantar, João capítulo 21. Versículo 9. Logo que desceram em terra, viram ali brasas, a quem posto em cima um pão. Diz Jesus: trazei o peixe agora que apanhaste. Versículo 11. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra cheia de 153 peixes, e sendo tantos que se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o... Versículo 15. E depois de terem jantado, disse: Simão Pedro, Simão filho de Jonas, tu me amas? Diga comigo nessa manhã: Jesus chama Pedro para sentar na mesa, depois dele ter negado 3 vezes. Você consegue entender um Jesus que coloca na mesa quem nega ele? Sabe, eu fico aqui pensando, Roberto, que hoje a gente está excluindo gente do Facebook, está excluindo gente do Instagram. Eu estou vendo gente hoje excluindo pessoas, deletando pessoas, bloqueando pessoas. Mas a gente não quer ser igual a Jesus. A gente não diz que é seguidor de Jesus. A gente não diz que é discípulo de Jesus. O que Jesus fez com quem negou ele 3 vezes? Sentou na mesa. Olha para a pessoa linda do seu lado e fala assim: Jesus continua te colocando na mesa, apesar dos seus defeitos e dos seus erros. Você está sentado na mesa. Jesus não abre mão de você na mesa. Jesus não descarta você. Eu vou ser sincero, você sabe quando Davi vai ser consagrado, e a Bíblia diz que Samuel desce na casa de Jessé, e a Bíblia diz que Davi ainda estava tomando conta das ovelhas do seu pai. Sabe qual foi a ordem de Samuel na casa de Jessé? Ninguém vai sentar na mesa enquanto Davi não entrar aqui. Quando Davi chegar aqui, então todo mundo senta na... Aleluia. Deixa eu dizer uma palavra de Deus para você. Deus sabia que Davi ia adulterar. Deus sabia que Davi ia cometer adultério. Sabia, porque Deus é onipó e onici e onipré. Deus já sabia que Davi ia pecar, que Davi ia adulterar. Mesmo assim, Deus manda uma ordem através de Samuel: só senta na mesa depois que Davi... Deixa eu contar uma coisa para você. Deus não está aprovando o pecado de Davi, mas Deus está dizendo assim: eu amo Davi apesar do seu pecado. Eu não vou tirar ele da mesa. Porque você precisa entender uma coisa: quem ama não julga o pecado, trata o pecador. Diga comigo: quem ama não julga, trata, restaura, recupera, põe de pé de novo. Alaia sori canta alabás. Quem ama não aponta dedo. Quem ama abraça primeiro. Quem ama não passa rasteira em quem já está caído. Quem ama estende a mão e fala assim: vai e não peques. Vai! Algum discípulo de Jesus aqui nessa manhã? Algum discípulo de Jesus aqui nessa manhã?
Então vamos parar de jogar pedra nas pessoas, de apontar o defeito das pessoas. Vamos parar de julgar as pessoas. Sabe por quê, meu irmão? Porque ninguém aqui é melhor do que ninguém. Porque todo mundo aqui tem seus pecados. Porque todo mundo aqui é cheio de defeito e cheio de falha. Talvez o seu pecado não seja um pecado externo, mas com certeza você tem pecados dentro de você. A Bíblia diz: aquele que não peca, diz que não peca, é mentiroso, engana-se a si mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: para de ficar denunciando o pecado dos outros. Deus não te chamou para julgar ninguém. Deus te chamou para botar os Pedro na mesa, para botar os Davi na mesa. Fala para o irmão do seu lado assim: quem trata é Deus, irmão. Quem restaura é Deus. A igreja não trabalha com condenação, a igreja trabalha com restaurar. Ai, meu Deus do céu. Diga comigo: a igreja, ela não trata com condenação, ela trata com Tem jeito. Olha para o irmão do céu e fala assim: tem jeito. Tem jeito, teu casamento tem jeito, tua família tem jeito. Porque o mundo vai dizer: separa, divorcia, exclui, sai da igreja, rebelia. Não, a igreja trabalha numa outra proposição. A proposição da igreja é outra. Quem ama, restaura, chama para a mesa. Amar a Deus é uma coisa, amar as coisas de Deus é outra coisa. Jesus está dizendo: Pedro, tu me ama, é amar a Ele. Apacenta minhas ovelhas, as coisas de Deus. São duas coisas diferentes. Por quê, pastor Henrique? Porque nós cuidamos das coisas de Deus, não é porque a gente ama as coisas de Deus. Nós cuidamos das coisas de Deus porque nós amamos o dono delas. Porque nós somos apaixonados pelo dono, o dono delas. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque vai ter uma hora que as coisas de Deus vai te dar motivo para odiar. Porque tem hora que as coisas de Deus dá trabalho. Porque tem hora que as coisas de Deus dá vontade: eu não vou mais para a igreja não, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não aguento mais. E sabe o que Deus vai dizer para você? E quem diz que você está na igreja por causa dos crentes? E quem diz que você está na igreja por causa do louvor da igreja? E quem diz que você está na igreja por causa do pastor da igreja? E quem diz que você está na igreja por causa dos irmãos da igreja? Essas coisas são as coisas de Deus. Você não está aqui por causa das coisas, você está aqui por causa dEle. Quem sai da igreja por causa das pessoas, nunca esteve na igreja por causa de Jesus. Já ouviu isso? Já ouviu isso? Nós cuidamos das coisas do reino porque nós amamos o rei. Nós somos apaixonados pelo rei. Irmãos, eu venho para aqui para a igreja. Vocês são lindos, é bom estar com a igreja, é bom estar com vocês. Mas se o dono da igreja não estiver aqui, se ele não estiver aqui, isso aqui é uma lata vazia, isso aqui é um palco, isso aqui é um espetáculo, isso aqui é qualquer outra coisa que eu podia ir ali no shopping, eu podia ir ali agora no teatro, eu podia ir no supermercado, e no supermercado tem gente, no shopping tem gente, no teatro tem gente. Eu ia ser ator, eu ia ser cantor, eu ia ser qualquer outra coisa. Mas meu irmão, o que torna esse lugar diferente, o que torna esse lugar especial, não é o som, não é as pessoas, é porque aqui está Ele. É Ele. É por isso que a gente não se importa quantas pessoas deu no culto. Se você veio por causa dele, não interessa quantas pessoas deu. Tanto faz a igreja estar lotada, como a igreja ter 2 ou 3 pessoas. O importante é que ele está na casa.
Quem foi que cantou hoje no louvor? Quem foi que ministrou hoje o louvor? Não importa quem foi que cantou e quem ministrou o louvor. O importante é que o nome dele foi adorado. Ele recebeu adoração e louvor. Quem pregou hoje foi quem? Foi o pastor Henrique? Foi o pastor Augusto? Não importa muito bem quem foi que pregou. O importante é que Deus falou, o nome dele foi glorificado. Porque nós não estamos aqui por causa dos homens, nós estamos aqui por causa... Diga para essa pessoa linda do seu lado: você vai suportar as pessoas, porque você ama o Senhor. Você vai caminhar uma segunda milha, porque você ama o Senhor. Você vai oferecer a outra face, porque você ama o Senhor. Você vai perdoar 70 vezes 7, porque você ama o Senhor. Você vai amar as pessoas, porque você ama o Senhor. Todo aquele que é nascido de Deus, ama, porque Deus é... Você precisa entender isso nessa manhã. A gente ama as pessoas porque a gente ama Deus, irmão. Eu não sei, talvez o seu nome eu nem conheço, não sei onde é que você mora, mas eu te amo. Porque eu amo Deus da sua vida. Eu amo o Senhor que te ama. Você entende isso? Eu amo o Senhor, porque eu amo o Senhor, eu te amo. Aleluia. Aquele colega que está lhe perseguindo, aquela pessoa que está falando mal de você, aquela pessoa que está querendo lhe passar a perna, aquela pessoa que te caluniou, aquela pessoa que você tem toda a razão do mundo para odiá-la, você vai Por quê? Porque você ama o Senhor. Dá um toquezinho no irmão do Senhor e fala assim: o pior problema é quando a gente ama as coisas de Deus e não a Deus em primeiro lugar. Escuta, Apocalipse capítulo 2, escreve ao anjo de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste às provas os que se dizem apóstolos e não são, e tu achaste os mentirosos. Diga comigo: a igreja de Éfeso fazia bem a obra de Deus. Quem está dizendo isso é Jesus. A igreja de Éfeso fazia bem a obra de Deus. Está escrito aqui, ela combatia os falsos apóstolos, os mentirosos, ela tinha boas obras. A igreja de Éfeso cuidava da obra de Deus. Mas olha o que Deus vai dizer: tenho porém contra ti, que tu deixaste o primeiro. Alguém pode estar dando um nó na cabeça agora: pastor, como é que uma igreja ama e faz a obra de Deus, mas não ama Deus? É quando a igreja começa a amar mais o pastor do que a Deus, ama mais o louvor do que a Deus, ama mais a música do que a Deus, ama mais as coisas da igreja do que a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu lindão: nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Ame a Deus mais do que seu pai, do que sua mãe, do que seu marido, do que seu filho, do que a igreja que você congrega. Não idolatre igreja, não idolatre pastor, não idolatre pessoas da igreja. Ame a Deus sobre todas as coisas, coloque Deus no alto, porque se você amar a Deus, você vai amar as pessoas. E mesmo quando essas pessoas errarem, você vai continuar, porque você não ama por causa dela, você ama por causa do... Agora diga comigo: Jesus amou Pedro apesar de Pedro. Você entende que você não foi chamado para amar pessoas perfeitas? Olha para o irmão e fala assim: amar pessoas perfeitas não é amar.
é gostar. O amor é amor quando a gente ama a pessoa sabendo dos Tem gente aqui pensando assim: você não vale nada, mas eu gosto de você. Um casal foi casar aqui na igreja. Perdoe a minha redundância. 2 meses de namoro. O rapaz virou para a moça e falou assim: pastor, ela é perfeita. Aí ela respondeu: ele é perfeito. Eu olhei para os dois e falei assim: vocês não estão prontos para casar não. Mas a gente vai casar daqui 3 meses. Doido. Está amarrado. Aí, 2 meses de namoro, eu falei assim: espera pelo menos 8 meses para vocês se conhecerem. Não, pastor, pelo amor de Deus, ela é tudo que eu pedi para Deus. E o zóizinho dela brilhava porque ela acreditava nele. Ela falava assim: ele também. Eu falei: o problema está armado. Passou 4 meses. O rapaz me liga: pastor, dá para adiar o casamento? Que a gente começou a descobrir uns problemas, umas incompatibilidades. A gente começou a descobrir uns defeitos. E aí a gente não sabe se vai casar ou não. Eu falei: mas é agora que vocês estão começando a ficar pronto para casar. É agora que vocês estão começando a entender o que é amor. É agora que vocês estão começando a entender o que é uma aliança. Entenda, querido, que amar quem vota no mesmo presidente da gente é fácil. Vou bater mesmo. Opa, teu pai. Amar quem faz a mesma política, quem fala o que a gente quer ouvir é fácil. Amar quem fala o que a gente quer ouvir é fácil. Eu quero ver você amar quem está falando coisa que você não quer ouvir. Eu quero ver você amar quem tem um defeitão, quem pisou na bola, quem errou. E se você é discípulo de Jesus, você vai amar essa pessoa incondicional. Porque esse é o verdadeiro. Você não foi chamado para amar pessoas perfeitas. Pedro, tu me ama, apacenta as minhas. Diga comigo: Jesus deu uma segunda chance para Pedro, porque amava. Quem ama está disposto a dar uma segunda, terceira, quarta, quinta chance. Você percebe isso? Aleluia. Tá, glória a Deus. Vamos terminar essa manhã. Sabe o que eu entendo? Que a gente precisa ser mais misericordiosos dentro das igrejas. Eu não tenho orado para Deus crescer Candeias. Eu tenho orado para Deus crescer as igrejas evangélicas de Vitória da Conquista. Eu não fico feliz quando alguém fala assim: a igreja Candeias está lotada, a outra igreja está vazia. Não, irmão, isso não nos alegra. Eu quero que todas as igrejas encham de pessoas. Eu quero povoar os céus. Não importa se ela congrega aqui ou se ela não congrega aqui. O importante é que ela encontre com Cristo, que ela viva o Evangelho. Não importa se ela congrega na Sião, na Assembleia, na Batista. O importante é que ela entre no reino dos céus. A gente não pode ter crente que quando está congregando aqui é irmão, quando vai congregar na outra igreja deixa de ser irmão. É uma doideira esse negócio, sabe? É uma loucura esse negócio, sabe? Esse evangelho de que só ama os crentes, se o cara não é crente, não ama, irmão. Deixa eu te contar uma coisa: nós seremos conhecidos pela unção de amor que carregamos na nossa vida. E a igreja está precisando ser batizada no batismo de amor. A igreja está precisando ser batizada no batismo da misericórdia. Menos pedra, mais amor. Menos dedo apontado, mais amor. Menos crítica, mais amor. A gente está precisando, irmãos, ser embebecido de uma unção de amor.
Por quê, pastor? Porque o que cura as pessoas é o amor. Diga comigo assim: e Pedro foi curado emocionalmente, porque foi amado. Todo espírito de rejeição, todo espírito de abandono foi curado na vida de Pedro. Por quê? Porque Jesus foi pai, foi paterno. Você percebe isso? Jesus amou Pedro, Jesus colocou Pedro na mesa, Jesus encarou Pedro. Irmão, tem gente precisando de um abraço, de uma ligação, de uma mensagem. Tem gente que está precisando. Filhinho, para de olhar só para o seu umbigo. Para de viver uma vida só para você mesmo. Para de viver um evangelho em si mesmado. Ei. O mundo está buscando ser feliz, ser feliz, ser feliz. O importante é ser feliz, ser feliz. Nós não, nós queremos levar a felicidade, que todo mundo seja feliz. Eu quero fazer você feliz, eu quero fazer você rir. Irmão, vamos terminar a mensagem. Fala para o irmão do seu lado assim: seja agradável, irmão. Que tem uns crentes insuportáveis, tem uns crentes chatos, tem uns crentes rancorosos, pesado, língua grande. Irmão, a gente que é crente, a gente tem que carregar o brilho. A gente que é crente, a gente tem que carregar o amor. A gente que é crente tem que tocar na vida das pessoas. É pobre, é rico, é preto, é branco, é macumbeiro, é espírita, é homossexual, é heterossexual. A gente carrega uma unção de amor. E aí quando a gente ama, o amor do Pai está em nós. Aleluia. Nós estamos precisando de gente que ama. Na sonoplastia na igreja, está aberta a vaga. Estamos precisando de gente que ama no louvor, está aberta a vaga. Estamos precisando de gente que ama no estacionamento da igreja. Estamos precisando de gente que ama com as crianças, porque se não ama, não serve. Se não ama, não. Se você amar, é a qualificação número. Esses dias os irmãos tiveram que reclamar para mim. Pastor, no estacionamento da igreja tem crente, só falta bater nos irmãos na hora do estacionamento. É uma grosseria tratando as pessoas, é uma falta de delicadeza. Fala para essa pessoa ali no seu lado assim: um crente é educado, é polido, é gentil, é cortês. Alguém vai dizer para mim: mas pastor, esse é o seu jeito. Não, irmão, o meu jeito não é esse. Esse é o jeito de Jesus. Esse é o jeito de Jesus. Se você é duro, ele te amolece. Se você é grosso, ele te passa uma lixa. Mas você vai ter que entrar na escola do amor. Algum matriculado nessa escola aqui hoje? Tem matriculado nessa escola hoje? Agora fala para o irmão do seu lado: e nessa escola ninguém tira diploma, é todo mundo aluno. A gente aprende a amar as pessoas todo dia. Todo dia a gente descobre que a gente precisa amar um pouquinho mais. Todo dia a gente descobre que a gente tem que ter um pouquinho mais de misericórdia. Todo dia a gente descobre que a gente precisa andar uma milha a mais. Alaia shuriande canalabas. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Eu quero dizer que você está num lugar que você é amado. Nós amamos os seus filhos como se fossem os nossos filhos. Nós amamos a sua esposa como se fosse a nossa irmã. Nós amamos o seu marido como se fosse o nosso irmão. Nós amamos os seus pais como se fossem os nossos pais. Nós amamos os seus primos e os seus sobrinhos como se fossem os nossos primos e os nossos sobrinhos. Eu quero dizer para você, querido, que o amor faz alianças. O amor constrói vínculos, o amor une pessoas. E diga comigo: Pedro, que estava morto, reviveu. Porque o amor não mata, traz vida. Traz vida.
Para de pensar que ninguém te ama nesse lugar. Para de pensar que as pessoas não se importam com você. Para de pensar que aqui as pessoas estão julgando você. Para de ficar pensando que as pessoas estão olhando para a sua roupa. Para de ficar pensando coisa mal. Entenda, eu quero declarar neste lugar, nesta manhã: aqui você é amado. A gente te ama, a gente te ama, a gente te ama. Ei, lindão, você não adianta pensar que não é. Você amar. Pastor, mas a irmã olhou para mim com a cara meia troncha. É porque ela te ama. É porque a irmã virou a cara. É que ela te ama tanto que ela virou a cara para você. Mas o Satanás coloca na cabeça das pessoas, Israel, que elas não são amadas, que elas não são aceitas, que elas não são queridas. Eu vou falar um negócio para você. Eu sou um pastor sarado. Eu sou amado na igreja que eu pastoreio. Eu sou um pastor amado. E eu amo. Porque amor é uma via de mão dupla. Amor é uma semente. Quem ama é a... Então, se você quer ser amado, ame. Mas eu quero dizer para você, neste lugar, queridão, você vale muito aqui, viu? A gente está feliz porque você está aqui. Ei, a gente está feliz porque você está aqui. Eu não sei quanto é que é seu salário, nem sei o carro que você tem, nem sei de que família que você é, mas não importa. O importante é que a gente te ama. Não pela carteira que você carrega no bolso, nem o celular que você bota no bolso. Nós te amamos do jeito que você é.